chegamos ao nosso último vídeo desse módulo em que nós vimos as contribuições das ideias de Michel Foucault para nós pensarmos as instituições, as relações institucionais. Mais especificamente, as contribuições do conceito de poder, segundo Michel Foucault, para que a gente possa analisar as relações institucionais como relações de poder. Então, para finalizar, vamos retomar a pergunta que a gente comentou ser uma pergunta de Foucault lá na nossa primeira aula, em que o Foucault coloca assim: sob que formas, através de que canais, fluindo através de que discursos, o poder consegue chegar às mais tênues e individuais das condutas. E aí nós percebemos hoje, nessa relação da internalização da norma, o quanto o poder ele se manifesta em nós, o quanto o poder está presente subjetivamente. Então, quais são as ideias principais para a gente guardar? Que o poder é exercido em rede, que ele atravessa as relações, ele atravessa as subjetividades, por exemplo, nos processos de internalização das normas, né? Ao mesmo tempo que existe uma dimensão coercitiva, ela não é tão forte quanto a dimensão dos modelos ideais. As proibições que atuam sobre nós não têm um efeito subjetivo tão intenso quanto os ideais que nós acreditamos que devemos alcançar. Percebemos, então, que existe uma dimensão produtiva do poder, não apenas uma dimensão proibitiva, e que onde há poder, há resistência. Essas são as ideias de poder que nós vimos nesta e nas últimas aulas, para partir do conceito de poder de Michel Foucault, para pensar as relações em instituições. Neste livro aqui, que chama Gênero, Sexualidade e Educação, que é um livro que nós usamos bastante na nossa matéria de Psicologia, Sexualidade e Gênero, a Guacira Lopes Louro vai pensar a escola enquanto instituição e vai pensar as relações de poder na instituição escolar. E eu gosto muito de como ela expressa a contribuição do conceito de poder para a gente poder olhar para as instituições e para as relações que acontecem nas instituições. A Guacira diz assim: o processo de fabricação do sujeito é continuado e geralmente muito sutil, quase imperceptível. Antes de tentar percebê-lo pela leitura das leis ou dos decretos que instalam e regulam as instituições, ou percebê-los nos solenes discursos das autoridades, embora todas essas instâncias também façam sentido, faz sentido para conhecer uma instituição que eu conheça as regras, que eu conheça os regulamentos, que eu conheça os discursos oficiais. Mas antes disso, onde que eu vou encontrar as manifestações do poder? Nosso olhar deve se voltar especialmente para as práticas cotidianas em que se envolvem todos os sujeitos. Vou repetir, porque é uma recomendação bem importante para a nossa atuação em psicologia, no contexto da psicologia institucional. Nosso olhar deve se voltar especialmente para as práticas cotidianas em que se envolvem todos os sujeitos. São, pois, as práticas rotineiras e comuns, os gestos e as palavras banalizados, que precisam se tornar alvos de atenção renovada, de questionamento, de desconfiança. A tarefa mais urgente talvez seja exatamente essa, desconfiar do que é tomado como natural. Essa é uma tarefa urgente e também é uma lição que Foucault, ao problematizar como as coisas se tornam um problema, tanto nos transmitiu: desconfiar do que é tomado como natural. Se a sexualidade é tomada como natural, a gente desconfia. Se a loucura é tomada como natural, a gente desconfia. Se a vigilância é tomada como natural, a gente desconfia.
Então, a ideia desse módulo é a gente chegar na importância dessa postura, né? Que o nosso olhar se volte para as práticas cotidianas, que a gente olhe para os gestos e palavras banalizados, que a gente tenha a nossa atenção renovada, questione, desconfie, sempre desconfie do que é tomado como natural. Então, vamos para o nosso exercício. Fechando o nosso módulo, o nosso exercício propõe: em psicologia institucional, nosso foco de análise são as relações. Compreendendo as relações como relações de poder e reconhecendo a vinculação entre o poder e as subjetividades, responda: como pensar sobre a vinculação entre o poder e as subjetividades pode contribuir para as nossas análises e atuações em psicologia institucional? Se poder e subjetividade estão ali tão ligados, como perceber essa ligação vai nos ajudar nas nossas análises e atuações em psicologia institucional. Certo, gente? Por hoje é só. Anotem as dúvidas, comentários, o que vocês quiserem discutir, que a gente se encontra no Meet às 9. Tá bom? Tchau, tchau.